professora Helena Sampaio dispensa apresentações, assim como a professora Alice Abreu, mas como nós temos aqui convidados de outros países, a professora Helena, ela é professora da Unicamp, ela é antropóloga, ela trabalha já há muito tempo, né, com a questão do ensino superior, sobretudo o ensino superior privado. Então, a professora Helena tem trabalhado muito, né, feito pesquisas muito importantes sobre o segmento privado do ensino superior brasileiro. E, bom, vou voltar aqui. E é nossa parceira, né, dentro desse projeto, né, sobre a questão da expansão e diversificação institucional formas de estruturação e renovação das elites. Então, e hoje ela é secretária de Regulação do Ensino Superior do Ministério da Educação. Então, com muita satisfação, passo a palavra para a professora Helena para falar um pouco aí dos desafios que estão estabelecidos hoje no lugar onde ela ocupa aí no MEC. Muito obrigada, André, pela gentileza aí das palavras. Obrigada, Lígia. Obrigada a toda a equipe aí organizadora do evento que me convidaram, né, todos vocês aí para estar hoje aqui. Eu preparei uma falinha um pouco sobre as séries, né, sobre essa experiência aqui no Ministério da Educação. Eu acho que é interessante porque reúne um pouco esse lado, né, de pesquisadora e essa é a minha condição atual aqui de secretária da Regulação e Supervisão da Educação Superior. Eu vou pedir para vocês para compartilhar um PowerPoint. Olha, tá vendo? Tem até homenagem ali já ao CELAPS. Bonito, bonito. Olha, o que nós vamos falar, né? Um pouco do que está sendo discutido hoje nas séries em termos de política para a educação superior no país, né? Fiz essa apresentação, né? Contando um pouquinho como é que é a estrutura aqui das séries da nossa secretaria. Alguns aspectos que nem da regulação, né, que nem todos conhecem, né, porque é uma coisa muito específica aqui da burocracia do Estado. Depois, uma parte que é um pouquinho a reflexão, né, da pesquisadora, né, aí eu mesclo um pouco a experiência da pesquisadora nesse lugar que eu estou, pensando nesses desafios da regulação, em termos de escala, em termos de avaliação. Faço um pequeno, né, um breve aqui diagnóstico, né, das nossas ações aqui nas séries e do sistema educacional brasileiro, e depois apresento brevemente quais são as nossas principais políticas aí desse semestre, né, ou pelo menos ao longo desse primeiro ano aqui. Bom, as séries, nós contamos com 3 diretorias: a diretoria de regulação, a de política regulatória e a de supervisão, né? Cada uma dessas diretorias conta com cerca de 4, 5 coordenações gerais. Então, são equipes grandes, né? São equipes, muita gente do funcionalismo, da carreira de servidor, né? E outros estão aqui em cargo de convidados, né? Os 3 diretores, 2 diretores são da carreira de gestor, né? Do governo federal, e um é pesquisador do IPEA. Como é que nós trabalhamos aqui nas séries, né? Quais são os aspectos da regulação da educação superior no país? Nós temos os atos autorizativos de funcionamento das instituições de ensino superior, que dizem respeito ao credenciamento de novas instituições e passado o período de recredenciamento das instituições que foram criadas.
E nós temos também uma série de atos autorizativos de oferta de cursos superiores. Autorização de cursos, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, né? Então, tem uma periodicidade e se recomeçam todos esses atos novamente. Só para a gente ter uma ideia aí de grandeza, né? Nós temos, né, um elevado passivo de todos esses atos aí autorizativos, né, decisórios da regulação. São cerca de 20 mil processos aqui nas séries. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do montante, do que isso significa, de 2007 a 2022, tramitam aqui nas séries 1.472 processos envolvendo recredenciamento de instituições. Desses 1.472, metade, cerca da metade, está nas séries. A outra metade, ela tem que passar por outros, vamos dizer, parceiros das séries, que são o INEP, né, o Instituto Nacional que realiza, né, de pesquisa educacional, que realiza as pesquisas e avaliação da educação superior, né, os levantamentos, mapeamento e tal, e o Conselho Nacional de Educação. São esses dois parceiros institucionais aí das séries nos atos de recredenciamento. Reconhecimento. Helena, acho que você desligou a sua câmera, a gente não está vendo mais você. Uia. Estão me vendo agora? Voltou. Foi sem querer. Tá, voltou? E estão vendo também o slide, estamos vendo. Tá bom. Bom, daí nós temos reconhecimento de cursos, são cursos que já existem e que periodicamente eles devem ser reconhecidos, né? Então, vocês tem processos de 2009 a 2018, 2019 a 2023, né? Vocês veem que aqueles 58 processos são processos complicados, né? Que eles já estão, muitas vezes, aí fora de trâmite. E depois nós temos aí, num período mais recente, né, de 2019 a 2023, o grosso, né? Quase 4.500 processos, sendo que desses de reconhecimento, 2.300 estão aqui nas séries. Os demais estão em trânsito aí no INEP, né, para fazer as visitas em loco e tal. Depois nós temos a renovação de reconhecimento de curso. Depois de um certo período, ainda você tem a volta, começa tudo de novo, né? Temos aí quase 600 processos de 2007 a 2018 e a maior parte quase 3.000 processos de 2019 a 2023, sendo que cerca de 940 estão aqui nas séries. Isso para ter ideia, né, de como toda a burocracia aqui, né, uma diretoria de regulação, ela está inteiramente envolvida, né, em fazer rodar, vamos dizer, esses passivos, né? Bom, qual as grandes questões, né? Então, eu mostrei um pouco o aspecto burocrático da coisa, do andamento da coisa, mas nós temos algumas perguntas de fundo, né? Que eu acho que tem sido, essas perguntas têm orientado a política aqui das séries, né? E todas as os nossos endereçamentos aí na mudança do marco regulatório, né? Então, são três questões. Como promover a ampliação do acesso, né, da educação superior, porque nós sabemos que ainda há muitos meninos e meninas, né, que não conseguem chegar ao ensino superior, né, estão fora, precisamos aumentar os nossos indicadores, né, no próximo PNE, enfim, há um desafio imenso, né? Mas como a gente vai manter, né, promover essa ampliação, mas fazê-lo com qualidade, né? Então, acho que esse é um grande maior desafio aqui das séries.
O segundo desafio é como as ações de regulação e supervisão, que são próprias aqui da secretaria, elas podem induzir a melhoria progressiva dos cursos e das instituições de educação superior, né? Eu acho que isso que também tem motivado os nossos diretores, né, da supervisão e da regulação, na, na, na formulação, né, dos procedimentos internos, das rotinas e tudo. Depois nós temos a terceira pergunta, é como a regulação pode preservar a diversidade dos tipos de instituições, né? Isso já está indo um pouco para a questão da próprio marco regulatório do setor, né, do sistema. Como é que nós podemos preservar essa diversidade dos tipos de instituições? É o tema aí do grupo de pesquisa, né, liderado pela Lígia, identificando suas vocações e assegurando a qualidade das mesmas, independentemente do fato delas serem públicas ou privadas, faculdades, centros universitários ou universidades. Ou seja, como nós podemos desenhar, né, construir um novo marco regulatório que leve em conta essas questões, a questão da diversidade do sistema, e que não se restrinja, né, a essas categorias que já estão saturadas, né, ou que nós usamos de forma apenas aí para estruturar, né, a diversidade, né, público e privado, tipos de organização acadêmica, se são faculdades, centros universitários, universidades. Eu acho que a gente tem que superar essas grandes categorias aí, se quisermos fazer uma mudança no marco regulatório, uma mudança que venha ao encontro, né, de um sistema de maior qualidade. Então, por isso, né, que a gente coloca aí quais são os nossos desafios aqui nas séries, né? Eu gosto de usar essa metáfora, né, das formiguinhas e do elefante, né? Nós temos, né, nesses atos regulatórios que eu mostrei para vocês, a predominância de atos regulatórios de instituições que não têm autonomia, por exemplo, autorização para abrir curso, né? Elas não têm autonomia. Então, essas são as nossas formiguinhas, né? Nós temos no nosso sistema as faculdades isoladas sem autonomia, elas representam quase 76% do total de instituições. E elas são responsáveis por apenas 12% das matrículas. Aí nós temos a divisão, né, com as universidades, os centros universitários, as faculdades, os IFES e Cefetes. E o que a gente percebe, né? Nós percebemos que no nosso dia a dia, aqui nas séries, nós estamos preocupados com essas formiguinhas, que elas são mais numerosas, elas não têm autonomia, e, no entanto, o impacto delas em termos de número de matrículas é limitado, né? Elas representam aí 12% das matrículas, né? Então, esse é um desafio, né? Como é que nós podemos atentar, né? Começar a olhar para os elefantes, né? Para aquilo que vale a pena ser regulado, porque daí sim a gente vai impactar o sistema. Nós temos também, no que tange a questão da avaliação, né? Outro desafio, né? Então, nós temos o desafio de escala e o desafio da avaliação, né? Os sinais, ele, né, representa um passo importante, né, na compreensão do nosso sistema de educação superior do país, né? Eu acho que eles representam um grande avanço, né, na construção
né, desse conhecimento sobre o que se é bom, se não é bom, né? Só que ele acaba não dando conta, né, mais, né, ele é um sistema criado, vai completar 20 anos aí, o ano que vem, né, e ele não consegue mais dar conta do tamanho da diversidade e da complexidade que é hoje o sistema de educação superior do país, né. Então, nós não temos, por meio hoje dos indicadores, né, dos sinais, por todos os instrumentos de avaliação, uma dificuldade de diagnóstico da qualidade da oferta da educação superior. Hoje, a nossa avaliação, e nós temos conversado muito, né, com o presidente do INEP, o Manuel Palacios, com toda a sua equipe, o Ulisses, né, que é diretor de avaliação e tal, para nós podermos ter uma avaliação, termos instrumentos, né, eles estão construindo uma cesta nova aí de indicadores de avaliação, para que essa nova cesta de indicadores possa nos permita acompanhar exatamente a progressão da qualidade dos cursos ao longo do tempo, né? Hoje, o que nós temos, nós não conseguimos fazer isso, né? Nós temos uma fotografia, mas as instituições, elas não conseguem se enxergar nessa linha de progressão da melhoria. Então, a gente sempre, né, eu acabo usando essa outra metáfora na avaliação, né, que é o tempo todo, né, que a gente quer medir água com régua, né, e a água é líquida, ela escapa, né, a gente não consegue, fica essa imagem surreal, né, de medir aí né, a liquidez, né, essa fluidez do nosso sistema com réguas muito rígidas, né. Então, eu acho que essa é uma metáfora que, ao lado da metáfora das formiguinhas e do elefante, traduz muito um dos nossos desafios aqui das séries. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, hoje, aí a gente tem os dados, né, do último censo, com o número de ingressantes em cursos de graduação por modalidade de ensino, presencial e à distância, e a gente viu aí que em 2020 o número de ingressantes na modalidade IAD já superou o número de ingressantes nos cursos presenciais, né? Então, 2020 já representa aí esse ano de inflexão. E não é só por causa da Covid, né? Eu acho que a Covid, ela acelera esse processo, mas nós não podemos depositar, né, todo esse movimento de crescimento que a gente fala desenfreado da IAD só por causa da Covid, né? Porque se fosse assim, a Covid sendo um fenômeno que atingiu todo o globo, né? O efeito dela não se deu da mesma forma em outros sistemas de educação superior. Talvez tenha acelerado, mas não causado essa inflexão tão grande aí, né? Em 2022, né, e esse número que impactou muito e tem impactado muito as falas do ministro, as políticas aqui nas séries, né, em relação ao EAD, é que o número de ingressantes da modalidade EAD chegou a mais de 65% do total. Em alguns cursos, como formação de professores, passa de 90%. Então, realmente, a gente tem aí uma quantidade espantosa, né, de ingressantes na modalidade EAD. Vocês estão me enxergando e vendo os slides ou não? Sim, o slide sim, mas a sua câmera não. De novo está... Uai, minha câmera, que coisa, hein? Toda hora ela sai, gente. Eu tenho que toda hora ficar Agora apertando. voltou. Não sei, acho que
eu acho que cai automaticamente aí, alguma coisa assim. Não, agora voltou. O diagnóstico, né, que a gente tem, né, de todos esses desafios aí, nós temos um fluxo regulatório complexo, né, aquela quantidade de processos, de atos autorizativos, né, de retomada de reconhecimento da autorização, reconhecimento do credenciamento, renovação do reconhecimento, né, o tempo todo nós estamos reiniciando os processos, né? Então, é um fluxo regulatório complexo, que envolve muitos atos, burocrático, e hoje ele é incapaz de atender às demandas do sistema de educação superior nas dimensões que nós temos, né? Em número de matrículas, em número de instituições, de complexidade das instituições. Nós temos um modelo regulador, né, que ele é homogeneizador. Nós temos pouco estímulo para desenvolver com qualidade, né, a diversidade das tipologias institucionais, né? Nós temos sempre que retomar, né, o que cabe a uma faculdade isolada, o que cabe a um centro universitário, o que um centro universitário deve fazer, quantos cursos ele deve ter, ele tem que ter iniciação científica, ele tem que ter extensão, a universidade ela já tem que fazer pesquisa, extensão, ensino, tudo aquilo que nós sabemos, né? Não é possível, por exemplo, a gente ter, de repente, uma faculdade de ponta de pesquisa, né? E ser reconhecida por isso, né? Você ter esse reconhecimento no sistema, você ter um centro universitário que seja de excelência de ensino e não necessariamente esteja preocupado com a extensão ou a iniciação científica e tal. Nós podemos ter universidades que podem ser especializadas em alguns campos do conhecimento, né? Elas teriam essa... E hoje nós temos toda uma legislação, um marco legal que não permite, né, desenvolver essa diversidade das tipologias institucionais, né? Nós nos deparamos aqui diariamente com esses obstáculos, né? O que nós constatamos também é que o nosso atual marco regulatório ele não leva à melhoria progressiva da formação superior, né? Nós temos toda a regulação, ela é a partir da avaliação feita por INEP, e essa avaliação ela tende a normalizar os conceitos, né, numa curva na distribuição deles, né, de 1 a 5, né, conceito institucional e tal. E nós, com essa normalização, né, essa normatização aí da distribuição dos conceitos, nós não conseguimos desenvolver políticas que levem à melhoria de cada instituição em si, né? Ela sempre analisada em relação se ela está melhor ou pior que as outras, mas não em relação aos ganhos e às perdas que ela teve em determinado período, né? Bom, o que a gente pode falar, quais são as nossas políticas hoje, né? Nós tivemos o lançamento do edital de medicina, para a seleção de propostas de novos cursos de medicina. Eu não sei se todos sabem, mas desde 2018 havia uma portaria proibindo a abertura de novos cursos, né? E isso ensejou uma grande judicialização aqui nas séries, né? Para abertura de novos cursos, né? Com liminares de juízes exigindo a abertura do protocolo aqui nas séries, né?
e depois nós temos aí uma decisão da Conjur, né, da consultoria jurídica, estabelecendo um fluxo ad hoc aí para prosseguir esses processos. O resumo da ópera, né, é que hoje nós temos aqui nas séries 369 processos para abertura de novos cursos de medicina, o que representa cerca de 57 mil novas vagas de medicina. Certamente esses cursos, né, esses pedidos de abertura de cursos, eles não estão nas regiões que mais precisam de médicos, mas eles estão localizados em São Paulo, nas capitais, nos grandes centros, né, onde existe uma demanda, né, uma população aí para ingressar nesses cursos. Desses 369, 23 processos referem-se a aumento de vagas, também judicializado, né? Então, uma escola já existente pede, também estava sobrestado, estava proibido, né, aumento de vagas. Então, se ela tem 100 vagas, ela está pleiteando mais 150, mais 200 vagas, né? E isso também representa um quantitativo muito expressivo no montante de vagas de medicina no país, né? Então, nós lançamos esse edital para seleção de propostas e também lançamos a portaria de aumento de vagas. Essa portaria é bem legal, ela foi muito bem cuidada, né? E para aumento de vagas de medicina. Então, só cursos com conceito institucional, conceito de curso, desculpa, gente, não é conceito de curso, é ENAD, ENAD acima de 4 podem pleitear aumento de vagas, né? E a recomendação foi do próprio INEP, porque achou que o ENAD é um indicador aí importante. Nós temos também a nós temos também o aumento de vagas, ele não pode ser aleatório, né? De 100 passar para 200, 250 e tal. Ele tem que ser, no máximo, 30% do total de vagas oferecidas. Então, se um curso tem 100 vagas, ele pode pleitear 30 vagas novas, né? Desde que ele atenda a condicionalidade de ter um ENAD acima de 4. E existe um limite também de vagas, né? E um curso que já atingiu esse teto que nós estipulamos em 240 vagas, ele já não pode mais crescer, né, esse número. Esse limite, ele só, e o 30%, ele só atinge o setor privado e não o sistema federal, né, a rede federal. Por quê? Porque a ideia é justamente que estimular o crescimento da oferta de cursos de vagas em medicina em instituições federais. Hoje nós temos universidades federais com um número muito reduzido, né, que poderia aí receber mais meninos e meninas no vestibular e oferecem 30, 40 vagas. Então, isso também é uma medida para estimular isso. Essa portaria de aumento de vagas, ela já está em vigor, né? E de algum modo foi bem aceita. O edital para seleção de propostas, ele é um instrumento, né? É uma chamada pública, e nesse contexto, né, de desde 2018 ter sido proibida a abertura de novos cursos, e tendo em vista toda essa judicialização que essa determinação causou, o que nós temos é que esse edital ele representa, né, simbolicamente e efetivamente a retomada, né, do Estado em seu papel de coordenar a expansão dos cursos de medicina no país, né? Ele está todo ancorado, né, na Lei dos Mais Médicos, né, de 2013, e ele tem duas diretrizes, né, portanto.
a desconcentração da oferta de cursos de medicina, né? Ou seja, levar cursos de medicina, né, para regiões que são efetivamente, né, carentes de médicos, e a promoção da qualidade da formação médica, né? Nós temos uma lógica aí do edital, ele tem abrangência nacional, e isso distingue dos editais de 2014, 2017 e 2018, né, que havia uma pré-seleção de municípios, né, com base em relevância e necessidade. Então, hoje nós temos, então, essa pré-seleção, que é ampla, né, e que ela está baseada nessa relevância e necessidade social da oferta de cursos. E também outra lógica importante desse edital é que ele é orientado por incentivos, né? Então, aqui nós tratamos, né, outra metáfora que temos usado muito aqui nas séries, né, é trabalhar as regras do jogo do edital, né? Isso facilita aí a transpor para o público, né, não iniciado na burocracia, né, quais são essas regras. Então, nós temos o participantes, o mapa, né, o tabuleiro do jogo, né, a gente usa essa lógica do jogo, porque é uma disputa, né, é um edital concorrencial, competitivo, onde há a pontuação, né, com o quanto no tabuleiro você ganha pontos ou perde pontos, e os incentivos que as séries e o MEC estão dando, né, no sentido de orientar essa política de desconcentração da oferta de medicina. Bom, os participantes são as mantenedoras de instituições de ensino superior, né? Obviamente, esse é um edital para as privadas, as públicas federais, elas abrem cursos sem estar submetida a essa dinâmica. Nós temos que mudanças nós estabelecemos em relação aos editais anteriores? Cada participante, no caso a mantenedora, só pode apresentar no máximo 2 propostas, né, e uma proposta por estado, né, por unidade territorial. Nós também, né, a partir de várias escutas que realizamos com instituições antigas, sem fins lucrativos, reclamavam muito que teria que provar, né, a capacidade econômica financeira e apresentar um plano de negócios. Então, nesse edital, nós dispensamos essa comprovação da capacidade econômica financeira e do plano de negócios, né, do curso, desde que a instituição fosse credenciada há mais de 20 anos aqui no MEC. Né? Então, nós estamos aí privilegiando não, mas dando uma atenção especial, ouvindo essas instituições já consolidadas. Né? Esse é o mapa da disputa, gente. Nós temos essa proposta de regionalização, né, para a construção desse mapa. Nós fizemos uma parceria muito profícua, muito rica com o Ministério do Planejamento, né, com a equipe do Ministério do Planejamento, uma equipe voltada, né, o secretário Firgo, à avaliação de políticas públicas, e aí com a equipe do IPEA, tá? E daí todo esse mapa foi construído aí a partir dessas expertises, né, desses 2 órgãos, né? Então, a proposta da gente regionalizar o edital, né, a oferta de cursos, conduziu a um total de 118, e evidentemente que o Ministério da Saúde é o nosso parceiro aí natural dessa política, né? Então, isso levou a 118 regiões de saúde, né? E nessas regiões foram pré-selecionados 1.773 municípios, né? A disputa, né, pela oferta do curso de medicina vai ocorrer nas unidades territoriais, que são espaços delimitados pelas fronteiras das unidades da federação, né? E que essas fronteiras, dentro delas, estão os municípios aí pré-selecionados.
apenas 4 dos 27 estados ficaram fora dessa disputa. O Acre, né? O Acre tem uma densidade populacional baixa e, embora a relação médico 1.000 habitantes seja baixa também, o Acre não dispõe de infraestrutura necessária para a abertura de cursos de medicina. Distrito Federal, por excesso de médicos, né, aqui, né, no Distrito Federal, e Sergipe e Tocantins também, por não contemplarem os critérios aí adotados, né? Nós temos também todo um mecanismo de pontuação, que é o mérito, né, conteúdo da proposta do curso, e também uma parte importante avaliada é a experiência regulatória da proponente, né, da mantenedora. Então, existência de curso de medicina, existência de residência médica, né, se já tem curso de medicina, quantas residências médicas, se tem curso de pós-graduação na área de saúde, quer dizer, são pontuações importantes. E daí todo edital ele é voltado para esses incentivos, né? A desconcentração regional, que vocês viram, a qualidade da formação médica, o fortalecimento da rede do SUS, a fixação do médico, né, do futuro médico, do egresso do curso no seu território, a questão de uma política de inclusão, né, dos meninos e meninas durante o curso, né, e a implantação da residência médica, que hoje isso é um grave problema, né, porque nós temos uma quantidade de médicos formados grande e nem metade consegue ingressar em residência médica, porque o número de vagas em residência médica é muito inferior ao número de formandos em medicina, né? Então, além de ter uma disputa acirrada, sobretudo nas boas residências, né, nos grandes centros com boas residências, você tem também uma insuficiência de oferta de residência médica. Então, o edital ele busca também incentivar a implantação de residências médicas. Então, como é que a desconcentração regional ela vai se dar, né? Os municípios, né? Nós desenvolvemos uma coisa interessante que chama Índice de Promoção de Desconcentração Médica, o IPD. É um multiplicador que é aplicado com base no município sede do curso, né? Para onde a proposta se dirige. E a gente tem aí né? E nós temos alguns valores, por exemplo, tem alguns municípios que são classificados como alta necessidade, alta média necessidade e tal, e média baixa necessidade. Por quê? Porque a ideia é justamente fazer com que os cursos se dirijam para os municípios de alta necessidade ou de média alta necessidade, e não para os de baixa necessidade, né? Então, de baixa necessidade, o multiplicador é 1, e para alta necessidade é 1,08, quer dizer, então você tem aí uma bonificação para isso. Nós temos também a bonificação de ineditismo, né? Que é acrescenta nota 1,5 pontos à proposta da mantenedora que for para o município que ainda não tem curso de medicina, né? Bom, como é que a gente viu? Eu falei da qualidade da formação médica, né? Um dos alicerces aí do edital. Nós fizemos muitas escutas com as entidades médicas, sobretudo com a ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, Ensino Médico. E elas nos deram, né, insumos importantes para as exigências ali de pontuação na análise de mérito. Então, a questão da composição do corpo docente, né? Nós temos muito curso de medicina que o corpo docente não atinge nem 50%, 40%, às vezes, de médicos, né? Professores
com o título de médicos, né, formados em medicina, né? Então, isso foi uma exigência, né, das entidades que pelo menos 60% dos docentes tivessem nas propostas graduação em medicina. E outra proposta inovadora também que vem dessas entidades é que 5% dos docentes tenham graduação em áreas que não a da saúde. Quer dizer, não é enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e tal, mas sejam filósofos, sociólogos, antropólogos, enfim, educadores e tal, para compor para inclusive desenvolver disciplinas como ética, cidadania, enfim, né, interculturalidade, que vão enriquecer o currículo de formação de médicos no país. Então, isso foi uma coisa bastante interessante que trabalhamos com eles. Aí eu falei do incentivo de fixação, né? Esse perfil, né, a gente exige que o projeto pedagógico explicite o perfil do formando, né, de acordo com as DCNs, e nós exigimos que as iniciativas sejam voltadas à fixação, né, por meio de algumas medidas. Uma delas é a existência de processo seletivo próprio, né, além dos mecanismos de ingresso, como SISU, Enem e tal, mas que sejam destinados a estudantes da rede pública, egressos da rede pública local ou da região onde será a sede do curso, né? Nós também pedimos a existência de programas de assistência estudantil, né? Tanto apoio pedagógico como financeiro, né? Para que isso viabilize a permanência e a conclusão do curso de medicina, sobretudo por parte desses estudantes, né, egressos da rede pública, da localidade e tal. E nós também estimulamos aí, né, exigimos a existência de programas de residência e prática médica, incentivando aí laços com a comunidade local. Então, são dimensões aí que estão perseguidas aí pela fixação. No caso da inclusão, a gente fez aí uma escuta com a SECADI, né, a Secretaria da Diversidade aqui do MEC, e a gente acrescenta, né, isso é importante, 0,3 pontos, né, percentual do número de vagas anuais do curso de medicina oferecidas com bolsas integrais com critérios socioeconômico e étnico-racial para a população negra, população indígena e população quilombola, né? E, dependendo da proposta, pode até atingir 3 pontos aí a mais de bonificação, tá? Bom, essa portaria aí de aumento de vagas, eu já falei para vocês, vou mudar. Tinha uma outra coisa que também as instituições que têm alguma medida de supervisão aqui nas séries, elas não, o curso não pode ampliar o número de vagas, né? É isso que... Bom, outro tema grande aqui nas séries, obviamente, é a questão da IAD. Vocês devem ter visto, ontem saiu uma portaria, né? Que é resultado já, um dos resultados desse processo de discussão da política de regulação de AD na educação superior do país, né? Nós, desde abril, nós retomamos, né, era de 2022, essa exigência, fizemos um GT IAD para discutir esses 4 cursos que estavam proibidos de serem oferecidos na modalidade IAD, né? Em enfermagem já existem alguns em funcionamento, mas eles não poderiam abrir mais cursos, né? Essa foi uma deliberação de outubro,
setembro, desculpa, setembro de 2022, né, do governo anterior, e ficou de se estabelecer esse GT, que acabou não acontecendo, e um dos desafios que nós tivemos aqui ao chegar, né, aqui nas séries, foi restabelecer, né, fazer uma nova portaria com dilação de prazo, isso que já estava acabando para instaurar o GT, instalamos um GT e AD, né, fizemos 16 encontros reunindo, né, as entidades representativas do setor privado, os conselhos de classe desses cursos, representantes do setor público, especialistas em AD, e nós publicamos um relatório, está disponível no site do MEC, né, sobre os resultados desse GT, as posições bastante polarizadas, né? E então, diante desse relatório e desse resultado, nós abrimos uma consulta pública, né, com uma proposta para receber contribuições aí da sociedade. E daí, ontem, nós tivemos essa portaria de sobrestamento de autorização de cursos e credenciamento de IES na modalidade EAD, né? Mas, na verdade, não é tão geral assim, ela tem alguns condicionantes. Isso é aquela portaria que eu falei para vocês, de março, né, chegando aqui, que a gente vai reinstituir esse GT. As reuniões que aconteceram, nós tivemos também encontros extras aí com o INEP e o Conselho Nacional de Educação. A consulta pública ficou disponível na plataforma Mais Brasil de 19 de outubro a 20 de novembro, né? E qual era a motivação? Era identificar a necessidade de regulação da modalidade AD, além dos 4 cursos objetos do GT, né? Então, além dos 4 cursos de psicologia, direito, odontologia e enfermagem, nós criamos, assim, identificamos, né, um corte que poderia ser mais abrangente à regulação de AD. Então, nessa consulta pública, nós colocamos algumas diretrizes aí, né? Primeiro, a qualidade da oferta, né? O credenciamento, o recredenciamento, lembra daqueles atos autorizativos que eu falei antes? De instituições de educação superior para IAD, nós aumentamos a exigência do conceito institucional IAD de 3 para 4. Hoje, um conceito institucional 3 permite que a instituição seja credenciada ou recredenciada, né? E daí nós elevamos um pouco aí o sarrafo. Isso tudo foi para a consulta pública. Outro ponto era a valorização do campo de prática, que está nas diretrizes curriculares nacionais. Então, qual foi a nossa proposta aqui do MEC para a consulta pública EAD? Vedar autorização de cursos para oferta na modalidade EAD, quando, no caso da diretriz curricular nacional, da sua DCN, exigir ao menos 30% da carga horária total para atividades presenciais. Ou seja, atividades práticas de balcão, laboratório, estágios curriculares, extensão, atividades de extensão e etc. Né? Então, isso, né, nós tivemos aí, foi super importante, nós tivemos cerca de 14 mil manifestações na consulta pública, o que foi a maior consulta pública aqui do MEC, né? A anterior tinha sido do ensino médio, que tinha sido super, né, barulhenta, e foi inferior o número de manifestações, né? Então, dia 29 de novembro, foi assinada a portaria, publicada ontem, que suspende por 90 dias
o processo de autorização de cursos superiores e de credenciamento de instituições de educação superior na modalidade distância, né? E a nossa motivação para essa portaria é concluir a elaboração de uma proposta, né, mais permanente, vamos dizer assim, mais de longo prazo, de regulamentação da oferta de cursos de graduação na modalidade IAD. Né? Essa portaria de sobrestamento, né, ela atinge esses cursos, né, como podem ver, esses 16 cursos aí, né, vários cursos da área da saúde, né, então, além da enfermagem, odontologia e psicologia, a regra dos 30% que nós usamos, ela vai atingir biomedicina, educação física, que é da área da saúde, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, evidentemente, já estava proibida, nutrição, saúde coletiva e terapia ocupacional. Pegam carona nessa regra os seguintes cursos: direito, né, que não é, obviamente, da área da saúde, ciências da religião, que nós também achamos interessante, aí que fica afetado pela regra, geologia, engenharia geológica, que o campo de prática é bastante grande, oceanografia, né? E acho que é isso. Então, esses são. E também foram sobrestados a licenciaturas em qualquer área, tá? Então, também fica impedida aí a autorização de cursos e credenciamentos de ES, modalidade AD, em licenciatura de qualquer tipo, de qualquer área, por 90 dias. Na verdade, para a gente fazer um freio, dar um freio de arrumação aqui, né? Sobretudo diante daqueles resultados do censo, de que mais de 90% dos ingressantes são da área de formação de professores, estão na modalidade IAD. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês, o que nós estamos fazendo. Agradeço aí a oportunidade, né, de trazer essas reflexões, que são um pouco reflexões de pesquisadora, um pouco aí os nossos dilemas e as nossas decisões no campo da política regulatória da educação superior. Muito obrigada e desculpa se eu me excedi aí no meu tempo. Compartilhar aí a sua página. Só para a gente poder te ver aí na cara inteira. Queria te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade de tempo aí, por ter oferecido aí, né, todos esses desafios. Quem te conhece sabe que você gosta e sabe usar muito bem, né, imagens, alegorias e, enfim, metáforas, né, e foram muito bem colocadas, né, do elefante, da formiguinha. E aí eu acho que, dada a radicalidade da nossa diversidade, as imagens precisaram ser até surreais ali para poder, de alguma maneira, né, exemplificar um pouco o nosso sistema. E acho que as questões relacionadas à medicina, esse destravamento e IAD, são problemas que a gente veio, né, que vimos aí, inclusive, discutindo nessa última semana. Helena, dado o avançado da hora, você teria disponibilidade de talvez ali, enfim, responder a uma questão ou duas aqui da... Sim, André. Estou aí à quiser. disposição, só não quero tomar muito tempo de vocês. Eu acho que eu me alonguei um pouco, mas é importante a gente dividir, né, com um público tão especial, né, tão bem formado, as nossas angústias aqui. Obrigada, Helena. Eu queria primeiro te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco, e acredito que um tema, esse seu último tema, apesar da importância da questão anterior, que é a expansão das matrículas em medicina, que vocês conseguiram, contra todas as resistências, implementar
uma possibilidade de aumento de 5.700 matrículas, se não me engano, o número que eu li no jornal. Ainda está em discussão. Então, isso é uma vitória do trabalho das séries nesse sentido, que eu acho que queria cumprimentar. E acho muito interessante a parada para reflexão na permissão do funcionamento dos cursos de educação à distância. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco, como eu apertaria o ministro ou até o presidente, se tivesse a possibilidade, mas é a ideia de que a EAD, ao mesmo tempo, precisa ser controlada na qualidade, que eu entendo essa é a questão central para séries, mas, ao mesmo tempo, a EAD é um veículo importante de inclusão social, funcionando mesmo nas condições precárias que ela tem funcionado. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa duplicidade de focos na análise da questão. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada por roubar seu tempo precioso aí para vir conversar conosco. Mais alguém? Professora Alice Abreu. Obrigada. Oi, Helena, um prazer te ouvir. Eu queria que você usasse a pergunta da Maria Lígia para refletir um pouco sobre um tema que você falou, da diversificação de modelos institucionais no sistema brasileiro. Porque eu acho que isso foi um ponto ultra importante que você mencionou e que certamente a educação à distância estaria aí incluída. Quer dizer, que papel ela pode ter, etc. Obrigada. Vamos lá, só em complemento a da professora... a Felícia quer falar também, peraí. Uma saraivada de perguntas, Helena. Aproveitando a oportunidade, né, de ter a Helena aqui com a gente, Helena, eu queria te ouvir um pouco, a partir dessa discussão sobre a EAD, se está no horizonte ou no radar da Secretaria pensar políticas de permanência específicas para a EAD. Né? A gente tem uma alta evasão na EAD, se existe algum mecanismo que está sendo aí pensado, um instrumento próprio para lidar com a evasão dos cursos de EAD. Era isso. Helena, só como complemento aquilo que a professora Alicia falou, eu não fico com se aquelas perguntas que você coloca, e uma delas exatamente como a regulação pode preservar a diversidade, ela é, digamos, institucional, vamos dizer, ou é uma proposta, digamos, que foi gestada aí pela gestão de vocês ali, se é um projeto ali de vocês ou se é alguma coisa mais ligada à questão estrutural das séries. Bom. Nossa, gente, que sabatina, hein? Vamos lá. Temos que aproveitar, né, nossa secretária. Super qualificadas as perguntas, gente. Que delícia poder ter esse... É muito bom ter essa oportunidade aí. Bom, ali já estou retomando, né, a questão da IAD, né? Eu acho que em alguns momentos, né, parte do setor privado começou a falar o MEC está demonizando o IAD, porque o IAD é onde a gente faz ampliação do acesso ao superior, e é verdade, né? Hoje nós temos aí um percentual altíssimo, né, nas matrículas de ensino superior, que são de matrícula na modalidade à distância. Então, eu acho que não existe nenhum, da parte aqui do MEC, né, Helena, você compartilhou a sua tela de novo. Excluir o IAD como uma possibilidade de continuar a ampliação do acesso, né, e comprar.
Mas, enfim, eu acho que esse é o paradoxo, é o grande desafio mesmo, ali já tem razão, né? Como é que nós vamos manter uma política de reconhecer que em algumas partes, algumas regiões do país, a única possibilidade de ascender, de ingressar na educação superior, seja via IAD, seja modalidade, né? Os trabalhadores, as pessoas mais velhas e tal. Só que agora, o que nós estamos muito, né, nesse freio de arrumação, é uma questão assim, que nós temos, só para ter uma ideia, 14 milhões de vagas em AD, tá? São preenchidas pouco mais de 4 milhões. E 14 milhões é o que a gente fala de vagas não são nem ociosas, né? Eu vou usar uma expressão da Eunice Duran, que eu gosto muito, que são vagas fictícias, né? São vagas aí fictícias. Então, eu acho que a ideia agora das séries, né, e do MEC, de forma mais ampla, é atentar para isso, né? E exigir, por exemplo, tem algumas relações que são importantes para pensar a qualidade de AD, e isso é possível fazer por meio de medidas de supervisão. Por exemplo, a relação docente-alunos, né? Nós sabemos, né, nós fizemos uma distribuição junto com o INEP, é um dado muito interessante, que nós temos num quadrante de instituições com 100 mil alunos, né? Você tem uma concentração, grandes instituições, né? São os grandes elefantes aí, né? Para continuar com a metáfora. A concentração está em torno até 500 alunos por docente. É grande, é grande. Só que daí a gente conseguiu identificar, né, na distribuição os outliners, né, que são aqueles que têm, sei lá, 4 mil alunos por professor, tá? É impossível isso. A gente pega os dados de crescimento de AD nos últimos anos, cresce assim AD e cai assim o número de docentes, né? Então, a gente tem uma curva ascendente, quer dizer, se isso não for indício de que tem algum problema de qualidade, eu não sei o que... Então, esse vamos dizer, um indicador que nós estamos atentos, né? A relação entre... e daí eu acho que foi a Alicia que falou, não, a Felícia que falou da evasão, né, Felícia? Eu brinco um pouco aqui, eu inventei a categoria IAD Academia de Ginástica, né? A evasão é altíssima, né? O que a gente tem é um monte de ingressantes que depois de 3 meses, que nem a gente faz matrícula em academia de ginástica, acho que vai conseguir, né, se comprometer com aquilo, toda segunda-feira, e acaba não indo mais, né? Isso acontece com muitos estudantes de AD, né? Faz a matrícula e daí, para as instituições, isso não tem nenhuma importância, porque está ganhando em escala. Não é aquele aluno que ela vai atrás. Uma instituição que tem 500, 600, 700 alunos por professor, na verdade, ela está lidando com uma escala que a evasão ela faz parte da regra do jogo, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma relação muito importante, né? Quando a gente vê qual o número de vagas, né, que a instituição tem naquele curso, sei lá, licenciatura matemática, tem, sei lá, usar uma grandeza que tem bastante aqui, 800 mil vagas. Ingressantes, sei lá, 3 mil ingressantes, e daí a gente vai ver concluintes depois de 5 anos. Então, nós vamos ter que estabelecer, Felícia, a relação vagas, ingressantes, matriculados e concluintes, tá? Eu acho que não dá mais para a gente ter, como é IAD academia, né? Aquela coisa que
que só o empresário aí que pode estar se beneficiando dessas matrículas, né? E não tem nenhum impacto nem na conclusão do curso, né? A gente pode até aumentar a taxa de matrícula, dependendo do período, mas não está. Então, acho que com isso eu já respondi um pouco a Lígia e a Felícia, né? Agora, a Lígia coloca a questão da diversificação do sistema educacional. Esse é o grande desafio, né? Se quem sabe, né, a gente escreve, a gente estuda, que é preciso olhar para as especificidades e tal. E a minha experiência aqui, Anísio, tem sido muito rica nisso, né? A gente tem conhecido as instituições de carne e osso, né? E não só os resultados, as expressões numéricas no censo educacional, né? E do lado, né, do joio tem muito trigo, né? E é uma pena, às vezes, que a nossa própria legislação, nosso próprio marco regulatório não valoriza isso, né? Nós temos instituições privadas, pequenas, com trabalho realmente importante, né? Pertinente do ponto de vista social, do ponto de vista da inclusão, né, de fazer com que o egresso se insira no mercado de trabalho, que tenha mobilidade e tal. Só que nós acabamos não reconhecendo isso, né? A gente sempre, algumas formiguinhas, né, elas começam a ser tratadas de uma forma homogeneizadora. E também as grandes instituições, né? Nós temos instituições muito importantes hoje, né? Nós temos um setor comunitário muito forte, né? E que luta muito para garantir a continuidade do espaço deles no sistema. Então, há algumas medidas, né? Quando a gente fala dispensa de relatório econômico financeiro para instituições com mais de 20 anos. A gente está mirando exatamente esse público de instituições mais consolidadas, que já têm uma certa história. Então, eu acho que é possível, sim, aos poucos, a gente, olhando para essa diversificação, né, há instituições que são boas em algumas coisas. Por que isso não ser valorizado, né? São excelentes na formação de professor. Por que isso não pode ser vir a ser um paradigma, um modelo, né? Servir para a gente olhar para outras instituições que podem melhorar a qualidade, mirando esse paradigma, né? Então, eu acho que a gente pode olhar com a Lígia, né, e eu, essa geração, né, acho que a Felícia, a Alice, essa geração mais velha, a gente está assim, né, sempre fala aquela, na linhagem do Simon, né, o viés acadêmico que permeia, e eu acho que esse viés acadêmico ele pode ficar no lugar dele. É importante que algumas instituições tenham, né, esse comprometimento com a pesquisa, com conhecimento, né, inovador, com inovação. Mas nós podemos fazer muita coisa boa, inovadora, por exemplo, na área de ensino. Valorizar isso, né? Valorizar tanto quanto a gente valoriza a pós-graduação, né? Por que não, né? Então, é isso. Eu acho que existem iniciativas que devemos passar a considerar e até como inspiradoras aí para novas políticas.